Olá, gente. Vamos falar de dependência, o esquema de dependência dentro da terapia de esquemas mentais, que está dentro da playlist de esquemas mentais aqui, um conteúdo que vem gradualmente consolidando, gradualmente a gente vem entendendo conceitos importantes desde desenvolvimento, desde a nossa infância até as nossas experiências que vão corroborando para que a gente vá formando padrões, e hoje a gente vai falar de dependência, um esquema onde as pessoas são muito indecisas, onde tem pânico, onde tem ansiedade. Por quê? Porque falta autonomia. Então, hoje a gente vai falar do esquema de dependência e incompetência, que ele vem lá do domínio, justamente daquele domínio de depender dos outros, de não ter autonomia e de desenvolvimento. Então, vamos já partir desses pressupostos, aonde pode ser que você seja extremamente indeciso, que tu tenha por dentro uma ideia de que tu não consegue fazer nada sozinho, de que os teus pais foram super protetores e tu tem noção disso hoje em dia. Tu tem noção que eles te tiraram a autonomia porque eles te ajudavam muito, faziam teus temas, eles não deixavam tu te frustrar com a vida. Muitas das coisas que tu percebe em outras pessoas na mesma idade que tu, que elas já sabem, tu não sabe porque teus pais sempre fizeram por ti, te protegeram. E também a gente vai falar da pessoa que tem um esquema de dependência, mas ela tem um termo que a gente usa que é hipercompensar. Eu não quero me encontrar com esse meu esquema, não quero ser dependente porque me faltou proteção dos meus pais e eu começo a fazer um monte de atitudes, um monte de ações, gastar muita energia para não ter esse estigma de dependente. Então, eu simplesmente gasto muita energia tendo essa postura de eu tomo minhas decisões, eu sou o parceiro que decide, mas na verdade, internamente eu me sinto como uma criança, eu não me enxergo como adulto. Então, às vezes é bem complicado a gente conseguir lidar com toda essa pressão. Então, vamos pensar como é que tu pode se sentir hoje se tu tem esse esquema? Bom, praticamente ele envolve também aquela dificuldade de ficar sozinho, dificuldade de fazer coisas sozinho, dificuldade de iniciar atividade sozinho, dificuldade de começar um projeto sozinho, dificuldade de colocar alguma coisa em prática de forma empoderada, autônoma. Eu preciso de alguém. A pessoa ela pode até parecer que ela é muito engajada em vários projetos, mas ela não consegue fazer algo que for que vai ser somente de sua responsabilidade, porque o clima lá da infância foi que ela realmente não conseguia. Então ela passa a viver assim dessa forma, ela tem medo, ela tem receio de se colocar de forma independente na vida. E ficar sozinho também remete a bastante angústia. Para os psicólogos que recebem o paciente assim, a pessoa ela já vem com uma característica mais tímida, mais vulnerável, mais assustada, ela te remete uma sensação de que tu quer cuidar, que tu quer ajudar, que tu quer fornecer aquilo que faltou e que tu quer cuidar daquela pessoa, porque ela tá com medo, ela tá vulnerável. Então, ela é uma pessoa mais acuada, assim, e pode ser que aquela pessoa também que hipercompense isso, ela é muito, muito, muito independente, ela frisa aquilo, ela gosta de bater em cima disso. Não é uma coisa natural para ela, a minha vida é natural, vou decidindo, mas é algo que ela realmente coloca como prioridade, ela fala muito disso, ela expressa muito isso, ela olha para os outros e olha como uma forma negativa, aquela pessoa muito dependente, eu não acho isso legal, eu acho isso feio, mas internamente ela carrega uma baita pressão de ter que fazer tudo isso sozinha e às vezes achar que não consegue. Entende a pressão, mas vamos continuar. As outras pessoas cuidam melhor de mim do que eu mesmo. Tem essa sensação. Por mais que a pessoa não te fale isso, ela tem uma necessidade de pedir uma opinião, ela tem que tomar uma decisão, preciso ligar para Deus e mundo, preciso pedir a opinião das minhas amigas, da minha mãe, do meu namorado, preciso da validação na minha decisão. Preciso que a pessoa me ajude a decidir. E aí tu imagina o quanto essa pessoa é indecisa na vida. Ela é realmente indecisa. Ela tem dificuldade para entender o seu próprio julgamento. Ela, na verdade, ela nem propicia um ambiente para isso acontecer. Antes de pensar por si mesma, ela já chama alguém. Entende? O quanto o próprio julgamento dela, ela não consegue confiar. Então, ela tem um déficit
num julgamento crítico, ela tem um déficit no seu próprio auto-julgamento, nas suas próprias decisões, tá? Tem dificuldade de fazer novas atividades, a não ser que alguém oriente. Não consigo fazer nada certo. Tem essa crença de se eu não tiver alguém junto comigo, eu não vou acertar. Tem alguma coisa, eu não tenho noção total do que tem para fazer. Outra pessoa vai conseguir me ajudar. Tem muitas coisas aqui que eu não sei. Alguém vai me ajudar. Então eu não me coloco no posicionamento de aprendiz. É óbvio que a gente vai começar alguma coisa, a gente não vai saber todos os elementos do processo, mas a gente vai estar aberto, né? Eu vou ter que aprender isso, tem um percalço aqui, vou ter que chamar tal pessoa, porque é esse profissional que vai me ajudar, vou ter que entender disso, daquilo. Porém, a gente se joga. Só que a pessoa com a dependência, ela coloca isso como algo extremamente inviabilizante dela tomar a atitude dela. Essa crença de que sozinha não dá. Não consigo confiar no meu próprio julgamento. E eu acho difícil viver o dia a dia. É uma pessoa que ela realmente parece que a vida dela é muito sofrida, que tudo é muito difícil. O discurso também, ele vem com esse peso de ser difícil, ainda mais se a pessoa tem uma pessoa que ela se conectou com alguém. Alguém, geralmente, alguém mais forte, ela gosta de ter uma presença mais forte, então automaticamente ela já começa a ficar mais pesada. Não digo de peso, né? Mas eu digo pesada de tudo ser muito pesado para ela. A vida dela é pesada, as dificuldades são pesadas, é tudo extremamente muito grande mentalmente, sabe? Um desafio muito grande, ela vê as coisas, ela exagera até a sua própria dependência, quando tu vai ver na prática, essa pessoa, ela tem recurso, ela tem muito recurso, mas ela não enxerga, porque o clima da infância propiciou com que ela não exigisse de si mesma ao ponto de descobrir a sua capacidade. Olha que interessante isso, né? Então, assim, como a gente se sente atualmente, é esses aspectos. E aí tem as origens que a gente já estava comentando, e é a primeira coisa que todo mundo pensa, né? A origem da superproteção. Então, seus pais te protegiam como se tu fosse mais novo do que realmente era, te protegiam de te colocar em situações difíceis ou situações simples, corriqueiras, aquela superproteção que a gente conhece. Fazia os temas, né? Falava com as pessoas por ti, tomavam decisões por você. Não não te propiciaram a cuidar de detalhes da tua própria vida, não te colocaram a par de detalhes que são, vamos supor, tá? Ó, para te fazer a tua matrícula do colégio, a gente precisa para fazer a tua transferência, do teu histórico. A criança nem sabe, né? O adolescente nem sabe que precisa de vários processos, que existe, vamos supor, existe um pagamento, que existe data, existe vencimento. Nada disso ele entende, nada disso nunca foi nem apresentado. E ele não entende nada da vida depois, entende? Seus pais faziam o seu dever, eu falei, você teve pouca ou nenhuma responsabilidade, que isso a gente vê muito hoje em dia, né? Os pais com essa dificuldade de colocar responsabilidade nos filhos e também a demanda, a sociedade hoje em dia, né? O pai às vezes é até uma zona de conforto, não colocar responsabilidade no filho, o filho manda na casa, manda no pai, ganha tudo o que quer e perde essa noção de responsabilidade, né? Não tomar suas próprias decisões e tudo mais. Você raramente está longe de seus pais e tem pouca noção de si mesmo, como uma pessoa separada deles. Pense que vocês têm seu núcleo familiar e é super normal. Mas quando a pessoa ela vai para o mundo, ela precisa entender que eu tenho meu apoio, mas eu posso me virar. Eu sou uma pessoa que consegue sair e fazer o que eu preciso fazer. Não eu preciso deles em todos os meus momentos, eles estão comigo em todas as decisões, nas decisões do meu futuro, nas decisões da minha profissão, do que eu gosto, do que eu não gosto. Entende como a pessoa vai podando a autonomia, quanto mais permissão ela deixa, ou os pais também vão tomando conta, né? Quando eu assumia novas tarefas, seus pais interferiam demais, oferecendo muito conselho e dica. Isso é um caso interessante, que pessoas adultas já têm receio, têm medo daquelas frases assim, eu te avisei que tu não deveria ter feito isso, eu tô,
te dê esse conselho, a mãe sempre sabe disso, ou escuta o que eu tô te falando, ou a pessoa começa a fazer alguma coisa e o pai já pega, a mãe já pega para fazer e não deixa a pessoa ir até o final. É aquelas mensagens que a gente já vem conversando lá nos inícios dos vídeos. Eu não preciso te dizer que eu te acho incompetente, mas se eu pegar alguma coisa, se eu te disser, lava essa louça muito, né, pequeno, mas vamos supor, lava essa louça. Tu começa a lavar, não, deixa que eu lavo. O que que eu tô te dizendo? Tu não tem capacidade para lavar essa louça. E isso é um exemplo bem pequeno, né? A gente tem exemplos muito maiores. Não é mais, não é melhor, a sensação mais agradável sentir que o meu pai me responsabilizou disso, que ele acha que eu tenho capacidade para lidar com isso. Ah, mas eu tô com preguiça. Ah, mas eu não queria fazer. Ah, mas eu tinha sei lá, umas coisas que eu queria fazer de entretenimento. No final das contas, o sentimento final é: eu recebi uma tarefa e meu pai me confiou essa tarefa para eu fazer até o final. É diferente, é muito diferente. Seus pais o fizeram se sentir tão seguro que nunca sofreu uma rejeição ou falhou de uma forma mais crítica até sair de casa. Isso é muito comum hoje em dia, né? Dentro da minha casa, eu sou o rei da casa, sou perfeito, sou maravilhoso. Fora de casa, como é que eu tô com a realidade? Eu tô de, eu sei exatamente aonde eu tô? Ou eu tive essa super proteção, aonde eu não tive nenhuma percepção de como eu estava, de quem eu era dentro da sociedade. Então, esse baque acontece muito, e a pessoa vai bastante acuado depois para o mercado de trabalho, ou sente, não consegue entender o que está acontecendo, ou se frustra bastante porque ela não vai até o fim de uma situação. Ah, não deu certo, não deu. A pessoa não tem uma tolerância boa a se exigir, a buscar o recurso dentro de si. Aí acontece essa frustração bem grande. Seus pais têm muitos medos e sempre o alertavam de muitos perigos, que era o que a gente estava falando. E esses medos, uma mãe muito ansiosa, uma mãe muito medrosa, passa para o filho, passa para a filha, e essa criança fica medrosa, fica ansiosa, fica dependente, fica sempre com essa sensação de que o mundo é perigoso. Dentro da psicologia, a terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito com a visão de mundo da pessoa, a visão que ela tem dela, a visão de futuro e a visão que ela tem do mundo. É a visão de, se eu tenho uma visão do mundo, que o mundo é perigoso, que as pessoas são hostis, que não vale a pena me lidar com essas pessoas, que vontade que eu vou ter de me colocar no mundo, de ter autonomia, de buscar os meus sonhos, os meus projetos, eu não vou ter medo, vou ter medo, né? Eu não vou ter vontade. E tem aquela origem que a gente estava falando da falta de proteção. A criança não recebeu proteção de alguém que ajudou ela a decidir, ela foi negligenciada, e aí ela teve essa sensação de falta de proteção, ela não recebeu conselho, não recebeu direcionamento. Esse esquema, quando tem a falta de proteção, geralmente vem com uma privação emocional, que é o esquema que já conversamos. Se voltar um pouco nos vídeos, tem um esquema de privação emocional, que vem justamente de eu não ter recebido um afeto ali no início, não recebi direcionamento. A criança precisou ser adulto, o adulto da família. Internamente, ela ainda continua criança. A sensação é, eu sou criança tomando decisões que eu não estava preparada. E esse sentimento eu vou carregando, esse sentimento eu carrego para outras situações. E a pressão é muito grande. E aí, como é que nós sabemos que a pessoa está fazendo uma hipercompensação, né? Quando ela se enxerga criança, quando é muita pressão, ela fala muito disso, né? De ser independente, de tomar as próprias decisões. Eu cuido de mim mesma. Não aceito que ninguém cuide de mim. É uma necessidade. Não, não quero que ninguém cuide de mim. Eu não preciso de ninguém, não preciso de ajuda de ninguém. Então, o discurso, ele é bem fixo nisso. Então, quem sabe tem algo desbalanceado aí. E veio dessa coisa. Eu sempre tinha que decidir as coisas quando eu não queria, quando eu não tinha preparo, né? Então, uma negligência ali. Foi esperado que eu fizesse e soubesse coisas que eram muito avançadas para a idade que eu tinha, né? Então, é o que a gente já estava falando.
Tem um papel muito legal também, duas coisas que a gente tem que falar, que é a raiva da pessoa que tem dependência. Ela tem uma dificuldade de expressar a raiva e ela tem muita raiva, porque a pessoa dependente, ela é quase que subjugada, ela vive uma coisa segura, mas ao mesmo tempo ela não gosta de estar presa na dependência. Pensa que tudo que ela vai fazer muito diferente, a mãe ou o pai colocam um defeito que ela se sente podada, ou ela tem medo de tomar uma decisão e alguém, gente, isso eu vejo muito, 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 muito em terapia. Eu tenho medo de tomar uma decisão e se alguém me falar alguma coisa depois. Se alguém me disser que, falei que não era para tu ter feito isso, ou isso não é legal, esse caminho não é legal, tu não vai gostar. Tenho medo que alguém me diga um comentário negativo depois e mude toda a construção de um desejo que eu tive. Então a pessoa ela se sente extremamente vulnerável a comentários, a opinião dos outros, as próprias ideias dos outros. Ela sabe que ela é muito vulnerável, que ela é muito influenciada, ela sabe. Então ela tem receio disso. Então eu vejo bastante isso e existe aquela raiva. Por que que eu estou nessa situação? Não consigo ver diferente, não consigo expressar a raiva. Se eu expresso a raiva, eu posso correr o risco das pessoas se afastarem de mim. E isso não quero. Como é que eu vou sobreviver? Então, não consigo expressar minha raiva, desapontar as pessoas. E é uma prisão, porque a tua autonomia, a tua liberdade, a tua espontaneidade não tem como se expandir dentro de um cenário desse, dentro de um ambiente desse. E dentro de um ambiente de crenças também. Um ambiente da minha rede de apoio, da minha rede núcleo família e a minha rede mental também. São muitas crenças de que eu não tenho capacidade. E às vezes pode ser que tu nunca tenha te encontrado com os teus próprios desejos. A pessoa que ela tem essa dependência, muitas vezes ela não gosta de pensar nos seus problemas. Isso é o ponto que a gente precisa falar. Que ela tem, dentro dos esquemas, se chama protetor desligado. O mecanismo de defesa se chama protetor desligado, na terapia cognitivo-comportamental, como na terapia de aceitação e compromisso, evitação. Eu evito, eu me desligo do que é importante, eu não quero pensar nisso, eu não gosto de pensar nos meus problemas, me faz mal, eu prefiro não entrar em questões, assuntos delicados eu não gosto de entrar dentro de conversas difíceis, nem pensar, conflitos, nem pensar, por favor, eu não gosto de conflitos, me deixem fora de conflitos. Então, o discurso também, esse do não gosto de conflito, é muito, muito, muito corriqueiro. E eu acho engraçado que, claro, conflitos são horríveis, mas tem muita gente que se embasa no eu não gosto de conflitos como algo muito positivo. Tipo, não, me fizeram uma coisa muito ruim, mas eu não gosto de conflito, então eu deixei passar. Como eu deixei passar? A gente tem dentro da terapia cognitivo-comportamental uma parte de comunicação assertiva, que eu preciso me fazer ser entendido no mundo, independente de o quão difícil seja para outra pessoa lidar com aquilo. Isso é uma habilidade social que a gente tem que ter dentro da terapia, a gente trabalha isso junto com o paciente. Tá? Então, essa é uma coisa que temos que ter. Por mais que pareça muito ruim em conflitos, é uma habilidade que não é conflitos, mas uma comunicação assertiva do que tem que ser dito é importante. Então, essa evitação, esse protetor desligado, vai me gerando uma inabilidade social enorme. Porque além de eu não ter julgamento, eu posso evitar situações sociais, eu posso evitar desafios, eu evito tudo que é muito difícil, muito, muito grande para mim, e eu me torno uma pessoa cada vez mais debilitada para encarar a minha vida. Minha autonomia é podada, como a gente já vem comentando. E aí vamos pensar em ansiedade. A ansiedade é lá em cima, perigo, tudo é perigoso, tudo é difícil. Transtorno do pânico é bastante presente, porque o pânico, se a gente pensar na autonomia que eu não tenho, que eu acho o mundo muito perigoso, não vai, vamos pensar junto, vai ser mais propenso a que eu desenvolva um transtorno de ansiedade, uma coisa mais nesse sentido. Então a autonomia ela tem que ser resgatada.
Por mais que a pessoa ela esteja há muito tempo com esse protetor desligado, evitando situações, em algum momento a gente precisa quebrar esse ciclo. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é a minha linha de base, a gente trabalha muito pensando que os nossos pensamentos, as nossas crenças, eles nos ativam emoções, que nos ativam comportamentos. E se a gente não muda essa sequência, né? Se a gente não faz nenhuma intervenção nisso, elas nunca param. Mas se a gente consegue interferir na parte dos pensamentos, na cognição, na parte comportamental, a gente começa a mudar o jogo, mudar o script que já estava traçado. Bom, gente, então esse foi o esquema de dependência. Lembrando, né, a gente sempre lembra no final dos vídeos, que isso faz parte de uma série de vídeos da terapia dos esquemas mentais, as referências estão aqui embaixo, que são dos livros do Jeffrey Young, tu pode consultar, são muito bons, principalmente o Reinvente Sua Vida, que ele é acessível para qualquer pessoa. O outro livro, ele já é uma linguagem mais técnica, se tu é psicólogo, tem que ler. Mas o outro tem uma linguagem mais tranquila e é muito interessante tu te apropriar disso, porque autoconhecimento, conhecimento dos teus padrões, fazer você pensar sobre si mesmo é assim, ó, é o que mais destrava a vida das pessoas. É fazer tu pensar sobre tu mesmo, sobre ti mesmo. Sabe? Às vezes tu quer aprender mil técnicas, mil coisas diferentes, e tu precisa antes de tudo isso, olhar um pouquinho para ti. Será que tu não tá com várias crenças de incapacidade, de desvalor? Será que eu não estou usando muito pensamentos da minha família para julgar o mundo? Será que eu estou com dificuldade de julgar o mundo da minha própria perspectiva? Tá, gente? Então, se tu puder começar uma terapia, é muito interessante. É um processo que tu nunca te arrepende, certeza. A não ser que aconteça algo muito, sei lá, né? Mas é um processo que sempre traz ganhos para você, tá? E se tu tem muitas dificuldades e curiosidades, que esquemas eu tenho, e eu queria fazer um tratamento dentro da terapia dos esquemas, a gente tem questionários, né? Que a gente vai através dos questionários a gente salienta, a gente descobre os teus próprios esquemas, né? E olhando tua vida também. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Qual o nosso próximo vídeo? Se eu não me engano, vulnerabilidade ao dano, né? A gente está nos esquemas no esquema da autonomia. Então, vulnerabilidade ao dano é mais ou menos uma catástrofe está prestes a acontecer. Então, ele também entra nessa base. Então tá, gente. Até o próximo vídeo.